Olá! Hoje eu estou aqui, eu e a Suzana Braga, para gravarmos um vídeo curtinho sobre o Natal. Desta vez, no ponto de vista teológico, pegando mais da Bíblia. No nosso vídeo anterior, foi mais no fundo histórico. Histórico. E agora não, agora nós vamos levar mais a fundo no pensamento cristão. Você sempre gostou de comemorar o Natal desde a sua primeira infância. Qual Exatamente. é esta data, qual a importância para você hoje? Para mim, eu penso que o importante é nós estarmos reunidos em família, ter aquele momento de confraternização, sabe, em família, nós estarmos juntos ali ao redor da mesa. E também podemos lembrar que Cristo nasceu, ele morreu, mas em breve ele voltará. Então, para nos trazermos a memória que Cristo, ele vive, reina e ele vai voltar. E na parte hoje, que se percebe que, muitas das vezes, Jesus, nessa data, ele não é muito lembrado. É Verdade. mais a lembrança de uma roupa nova, Sim, Papai Noel, Papai Noel, presente. frustrações. Por Sim, quê? sim. Porque hoje em dia nós estamos vivendo em um contexto que nem todo mundo pode preparar aquela ceia, comprar Sim. aquela roupa nova. O que você pode dizer disto? Que nós não devemos nos importar tanto com o material, com o materialismo. Afinal, tudo é passageiro. A vida é passageira. E nós devemos estar no nosso foco como pessoas cristãs no depois. Não no agora, mas no depois. Você não deve se importar com a sua roupa nova, com o seu piruzão em cima da mesa. Não, deve se importar com a... Você pode fazer um jantar simples, você e sua família estarem ali reunidos, sabe? Agradecendo a Deus por mais um ano, por mais uma data, estarem todos ali reunidos e se lembrando de Jesus. Não precisa estar só buscando o materialismo. Jesus, ele foi profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes dele nascer. Olha que relevância é o nascimento De de Jesus. Jesus. Às vezes eu fico fazendo uma conexão 700 anos só profetizando que ele ia nascer de uma Virgem Maria. Sim. Você nasceu num contexto totalmente cristão. Sim. O que você tem a dizer sobre isto? Sobre que Cristo, a profecia a respeito de Jesus, Sim, que assim como foi profetizado que Jesus um dia iria nascer, mas quando ele nasceu, as pessoas infelizmente não se atentaram que ele era o Cristo, porque elas estavam mais preocupadas com a sua vida terrena do que verdadeiramente se importando com o espiritual, e foram poucos que perceberam que Jesus estava ali encarnado, estava ali nascido verdadeiramente como um ser humano. Nós hoje, muitas vezes, nos deixamos levar pela vida cotidiana e esquecemos que aquele Cristo que morreu numa cruz, ele ressuscitou, certo? Foi transladado e ele vai voltar. Então, assim como foi profetizado 700 anos do nascimento dele, hoje já se passaram o quê? Mais de 2000 anos. E as pessoas dizem, ai, mas passaram tanto tempo, será que vai mesmo? Será que essa volta de Jesus é real? Assim como foi no passado, que as pessoas realmente ficavam se perguntando se realmente ele ia nascer. E muitos hoje, existem muitas seitas, que eu posso assim dizer, não, muitas partes, certo, de entidades religiosas, por exemplo, assim, os judeus ortodoxos não acreditam que Jesus nasceu. Eles já estão esperando que Jesus venha nascer. Eles já estão esperando o nascimento do Messias. Mas nós cristãos já acreditamos que ele já nasceu, certo? Então, muitos já estão esperando aquele Jesus. E se passaram o quê? Mais de 2000 anos. E para nós, aquele Jesus já nasceu, já morreu, já foi ressuscitado. Estamos esperando a volta dele, a segunda volta dele. e é bem interessante que, apesar de ter sempre
essas divergências do Natal, mas Isso. sempre se lembra, é lembrado que ele nasceu. E ele trouxe a mudança na história. Que seja cristão ou não, mas se foi para uma escola, sentou em uma cadeira, lá se sabe que Jesus ele nasceu. Sim. Porque está dito antes de Cristo e Depois de Cristo. Jesus ele foi a divisão na nossa história. E hoje, na nossa sociedade, está líquida. Qual é a dificuldade que você vê como jovem esta vivência cristã? Que, assim, o que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que, infelizmente, tudo é temporário. Não é algo realmente. Não se formam ligações firmes, não se formam ligações profundas. Tudo é temporário. Tudo é, como o próprio nome diz, é líquido, certo? Não é algo rochoso, não é algo que, assim, que possamos dizer, algo que vai durar, não. É simplesmente algo superficial. E nós, numa sociedade líquida, infelizmente, eu posso dizer assim, eu tenho 28 anos, infelizmente as pessoas se deixam levar pelo passageiro, pelo temporário, e se esquecem do eterno, porque a nossa vida aqui é como a Bíblia diz, é uma vela, é uma chama que logo se apaga. Mas lá não. O depois para lá vai ser eterno. E aí a pessoa tem que se perguntar, né? O que é mais importante aqui agora? Então, nós devemos verdadeiramente firmar a nossa fé, nossa crença, nós como cristãos, em Jesus. Porque, infelizmente, hoje, eu estava até vendo um vídeo do Lamartine Pozella, que nos Estados Unidos, em algumas partes, não nele todo, né? Mas em algumas partes, tu desejar Merry Christmas é ofensa, por causa do cristianismo. Então, lá, infelizmente, não se pode mais falar Merry Christmas em algumas partes, em algumas localidades. Aí você se pensa, poxa, se até no mundo árabe, até no mundo oriental, até outras, por exemplo, os indianos, assim, podemos assim dizer, certo? Outras religiões, eles comemoram o Natal, falam Merry Christmas. No Egito, por exemplo, eles também falam Merry Christmas, Coreia, Japão. E por que que nós, uma sociedade que era totalmente cristã, e está se perdendo seus valores? Por que que está se tornando superficial? Por exemplo, se você pegar hoje o continente europeu, ele, infelizmente, quase todo é ateu, e era o berço do cristianismo. Então, a sociedade líquida, onde seus valores são supérfluos, onde não se tem mais valores concretos, tem abalado fortemente a crença no cristianismo e tem se trocado Jesus, que é a figura central do Natal, por coisas temporárias, por coisas passageiras, como presentes. Hoje, nós podemos ver, eu tenho visto, eu tenho esse canal e gravo a palavra, as pessoas ela têm muita dificuldade de ficar 20 minutos ouvindo o evangelho. Santo Agostinho, nos seus estudos, ele dizia assim, ó, creia para que entenda. A fé se traduz em compreensão, porque a fé é uma fonte de conhecimento e o fruto do conhecer. Então, nós só vamos ter fé se nós conhecermos a palavra de Deus. E se a pessoa tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus, de fazer leitura bíblica, o que você acha disso? Se você se diz um cristão e você não tira tempo para ler, não tira tempo para orar, que orar é uma conversa, conversar com seu pai, conversar com Deus. Então, simplesmente a sua fé é uma fé morta. Você simplesmente serve uma crença vazia. Eu acredito que a pessoa que quer ter comunhão com alguém, que quer se aproximar de alguém, o que ela vai fazer? Vai procurar hobbies parecidos, vai procurar ter uma conversa profunda com aquela pessoa, vai procurar simplesmente ter uma troca de interesses, uma troca
uma troca de conversa, uma troca de saberes entre si. Não vai ficar numa coisa vazia, numa coisa monótona, numa coisa superficial. Então, nós devemos ter essa mesma mentalidade com a nossa crença, com a nossa fé. Nós devemos ter essa comunhão todos os dias, como Jesus disse, que só bastava a gente entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai em secreto. Que o Pai em secreto iria nos escutar. Então, só basta você tirar uns minutos. Não fique pensando que você precisa estar ali 24 horas de joelho, não. Não é essa religiosidade que Deus quer. Deus quer que você tenha uma vida voltada para Ele todos os dias. Não é para você estar de joelho dentro de uma igreja. Não é isso que Ele está pedindo. Ele está pedindo uma comunhão, assim como você tem uma comunhão com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com seu filho, com seu cachorro, com seu gato, você tem aquela comunhão, aquele momento. É isso que Deus quer, um momento com Ele. A espiritualidade que Deus quer de nós está muito além e muito acima de certas coisas que é tido como comunhão. Como, por exemplo, estar dentro da igreja 24 horas. Exatamente. A comunhão é muito além disso, né? E, do ponto de vista bíblico, o nascimento de Jesus significa a entrada de Deus na essência humana. O verbo se fez carne. Aqui, eu acho que fecha com chave de ouro o nosso momento de troca de saberes. Eu gostei da tua colocação, porque antes, sequer eu pensar em ter esse canal, eu sempre dizia para minhas colegas no curso de Ciências Teológicas, eu gostaria muito de ter um canal para me gravar com elas ou com outras pessoas sobre troca de saberes. Porque ninguém na Terra sabe tudo e ninguém sabe nada. Todo mundo tem um pouquinho de conhecimento sobre algo. Sobre algo. Já dizia o filósofo, só sei que nada sei. Eu vi uma colocação com o doutor Rodrigo Silva sobre o pensamento hebraico. Ele dizia que no pensamento hebraico ninguém tem aquela sabedoria. Uau! Não. Todo mundo é sábio para aquele determinado momento. Você assiste muito o Rodrigo Silva. O que tem pessoas que dizem para mim assim, irmã Dilma, não consegui assistir seus 20 minutos. Ela assiste 2 horas de Rodrigo Silva, tá? Assiste esse podcast. Por isso que eu trouxe ela para cá, para a gente fazer esse troca de saberes, esse bate-papo. Uma preparação para o Natal, digamos assim. O que você fala disso? Que você tem que tirar um momento para ter verdadeiramente a sua crença na prática. Porque muitas vezes a pessoa acha que ser de uma religião específica, certo? É você só ir lá bater a carteirinha. Não é isso. Você tem que verdadeiramente ter a sua espiritualidade diária. E nós, como cristãos, devemos o quê? Ler a Bíblia, orar, certo? Ter um momento com Deus ali a sós. E você tem que ter a ciência que Jesus nasceu, morreu, foi numa cruz, depois ele ressuscitou, foi trasladado aos céus e em breve ele vai voltar. Então, observamos sempre que quem deve estar no centro de nossas vidas é Jesus. Jesus, ele foi profetizado, o nome dele tem poder, tem significado, e que este mês seja um mês de meditação, reflexão, confraternização e aproveitar o máximo o presente com quem está presente. Porque às vezes nós deixamos de viver intensamente o momento com quem está presente, fica sofrendo por aquele que está ausente. Muitas das vezes a pessoa já nem está mais no plano terreno, a pessoa já está lá com Jesus, e aí a pessoa está aqui na terra chorando, se martirizando, né? E aí não aproveita o presente e já está trazendo o passado, que foi triste, estragando o presente e também acabando com o futuro. Sim. Né? Então, aqui nós vamos encerrar esse momento de bate-papo, nosso troca de saberes, tá?
Ela é minha esteticista, tá, gente? E obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe, leve este conhecimento a mais pessoas. às mais pessoas. Lembrando que o importante é Jesus nascer todos os dias em nosso coração. Deus, ele é o transcendente que se tornou imanente ao nascer aqui na terra da Virgem Maria, o nosso Mestre Jesus. Ele sabe a sua dor e o seu momento e ele quer que você tenha muita alegria. Que Deus o abençoe no nome de Jesus.